Para entender melhor a resolução dessa situação problema, vamos esboçar o vetor U e o vetor V. O vetor U ele tem extremidade no ponto 7,1, ou ele é identificado com o ponto 7,1. O que quer dizer isso? Nessa altura do campeonato, quer dizer que nós convencionamos que esse vetor é representado por uma flecha que tem a origem na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, ou seja, do 0, 0, e extremidade no ponto 7,1. Vamos localizar esse ponto, e agora basta a gente desenhar a flecha que tem origem no A e extremidade no B, que vai representar no plano nosso vetor U. A mesma coisa nós vamos fazer para o V. Vamos procurar o ponto que é a extremidade dele, ou seja, menos 1, 3, que é o ponto com o qual ele está identificado, menos 1 no eixo X, 3 no eixo Y, eu marco, e a partir daí nós podemos desenhar uma flecha que tem origem na origem, e extremidade nesse ponto C, que é o menos 1, 3, e este é o esboço do vetor V no plano. Os dois vetores da situação problema estão agora aqui representados. Nós temos que, no item A, reescrever esses dois vetores como uma soma, cujo primeiro vetor está na direção horizontal e o segundo na direção vertical, ou vice-versa, tanto faz. E para isso, vamos fazer a projeção do ponto B no eixo X, obtendo o ponto 7, 0, que aqui foi denotado por D. A partir disso, a gente considera o vetor que tem origem no A, extremidade no D, e o outro com origem no D, extremidade no B. Assim, a gente pode escrever o U como a soma de W com A, sendo W um vetor na direção horizontal e A na direção vertical. A mesma coisa a gente faz para o outro vetor, para o V. Nós projetamos a extremidade C no eixo X, obtendo menos 1, 0, e com isso podemos desenhar o vetor que começa no A e termina no E, e outro que tem origem no ponto E, extremidade no ponto C. Agora, o V ele é escrito com uma soma do vetor B com o vetor C. Note que todos esses vetores que nós criamos ou são horizontais ou são verticais, como requer o item A. Vamos escrever isso. O vetor U é a soma do W com o A, e o vetor V é a soma do B com o C, sendo o W e o B horizontais, o A e o C verticais. Se você quiser fazer uma descrição mais completa desses 4 vetores que nós vamos usar nessas somas, você pode fazer assim. O W ele é um vetor que é representado pela flecha AD. O A é o ponto 0, 0. O D é o ponto 7, 0. E se você quiser determinar esse vetor usando a norma direção e sentido, você pode fazê-lo, porque a direção é horizontal, o sentido é para a direita, pela própria construção que nós fizemos, e ainda a norma dele é 7 unidades de comprimento. Se você entender como uma componente de uma força, você pode declarar que essa intensidade da força representada por W é 7 newtons, por exemplo. A mesma coisa a gente pode fazer com o vetor A. O vetor A ele é representado pela flecha DB, o ponto D é o 7, 0 e o ponto B é o 7, 1. A direção dele é vertical, o sentido é para cima. Nós podemos pensar do mesmo jeito para o vetor B e para o vetor C. Para responder o item B,
Nós temos que calcular as duas resultantes. A resultante na direção horizontal eu vou chamar de Rx. Esse vetor ele é a soma dos dois vetores na horizontal, ou seja, o W somado com o B. A direção dessa resultante pela construção é horizontal. O sentido vai ser o sentido do vetor que tem maior norma, ou seja, o W para a direita. E a norma você pode obter pensando na soma geométrica. Somar W com B é a mesma coisa que desenhar a flecha AD e a partir da extremidade desta, ou seja, a partir do ponto D, desenhar a flecha AE, que retorna uma unidade para a esquerda. Vamos fazer isso aqui. E aí nós teremos o vetor soma como sendo aquele que começa na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último vetor. Em outras palavras, é esse daqui que eu acabei de desenhar. E a norma dele é 6. Quanto ao RY, este vetor vem da soma do vetor A com o vetor C. E esses dois, além de terem a direção vertical, eles estão apontando para cima, ou seja, tem o mesmo sentido. Logo, a soma desses dois, usando o mesmo processo geométrico, é a soma do A com o C. Ou eu posso fazer o contrário, porque nessa altura do campeonato a gente já sabe que vale a propriedade comutativa na adição de vetores. A partir da extremidade do vetor C, eu posso desenhar o vetor A, que tem uma unidade de comprimento na vertical apontando para cima. A soma tem origem no ponto E e extremidade lá em cima no ponto menos 1, 4. Então, a RY ela é uma força, uma resultante vertical, direção é vertical, o sentido para cima, e além disso, a norma dela é 4. Num contexto, se a força for citada em newtons, então nós teríamos uma resultante de 6 newtons na direção horizontal apontando para a direita e outra de 4 newtons na direção vertical apontando para cima.